paz seja convosco a todos. Shalom Aleichem. Que as bênçãos do Eterno, nosso Criador e do nosso Senhor e Mestre, Yeshua, Jesus, que suas misericórdias, seu amor e sua paz, sua luz inacessível, esteja com todos vós, hoje e sempre, e para todos sempre, sempre. Amém. A palavra que quero trazer para a nossa meditação, ultimamente, eu venho pregando, o Senhor vem me dando constantemente palavras de arrependimento. Esses últimos vídeos que tenho feito, quem me acompanha sabe, observe, analise, e a gente para observar a situação do mundo ao qual nós estamos. Fiz até uma ilustração como se o mundo fosse um corpo humano. E a gente vê claramente que ele está em estado terminal. O mundo está em um estado terminal. Doente. Preste a qualquer momento morrer. Ele não tem mais jeito. É claro que sempre há em um corpo, quando a doença chega, ela ataca uns órgãos primeiro. Mas tem outros que ainda estão sadios. Às vezes morre esse órgão. Às vezes doação de órgãos que hoje tem, né, para salvar outros. Muitas das vezes aquele corpo, ó, esse órgão estava doente e esse adoeceu e adoeceu esse. Mas esses tem como salvar e está sadio e dá para doar para outros e assim gerar vida. É como o mundo já não tem mais jeito. Muitas almas que aí estão perdidas completamente. Mas outras, como um corpo, a ilustração de um corpo, que está doente, enfermo, a ponto de morrer, mas tem alguns órgãos que ainda podem ser salvos. Ainda tem pessoas neste mundo que ainda precisam ser alcançadas, e ainda há pessoas que ainda precisam ser salvas. E Deus está levantando pessoas nesse tempo, e sempre levantou em toda a época para alertar as pessoas de um juízo eminente. Nós estamos sendo bombardeados, o mundo está sendo bombardeado por essa peste, essa doença de corona, de Covid, que está levando as pessoas até a demência. Hoje as pessoas, a mídia, de uma forma geral, vem causando terror e pavor nas pessoas. Hoje há relatos de pessoas que não podem pegar uma gripe, que já vai para o hospital. Pega uma gripe, já vai para a enfermaria, já vai para um hospital, junto com outros e outros, lotar os hospitais quando vem apenas uma gripe. Pavor, o pavor que a mídia que se nutre do ruim causou a várias pessoas de mente fraca, que não há Deus, que não tem Deus em seus corações. Porque a vida toda a gente gripou. A vida toda eu gripei e nunca fui para o hospital porque estava gripado. Me cuidei sempre em casa. Mas hoje, devido a esta doença, a mídia e vários outros órgãos causou e causa este pavor às pessoas, este terror, a ponto de, como eu falei, os hospitais quase lotados, ou as salas de espera quase que cheias, mas gripe comum. Gripe, quando vai fazer o teste, não é. É claro que já no pavor, já no terror, aí as pessoas se amedrontam, as mentes doentes, fracas, sem Deus, aí vai. E quando vê, não, rapaz, é apenas uma gripe. Um limãozinho, uma vitamina C, um mel, uma laranja, acabou. Se trate, um repousozinho, muito líquido, acabou. Mas as pessoas estão tão assim devido ao que vem acontecendo nesses últimos anos, que terminaram muitas, não todas, lógico, mas muitas a adoecer da mente. E ainda continua a causar estragos e muitos não percebem que está sendo um castigo. E continua, como na antiguidade, quem me assiste no meu canal sabe, como na antiguidade, as pessoas iguais a hoje.
Os profetas pregavam para que as pessoas se arrependessem de suas situações. Alguns sim, mas milhares não. E o seu vinho devastava e trazia o juízo. E aquele mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. Para todo sempre, amém, glória eterna a Ele. É sempre o mesmo, é o mesmo Criador. Eterno, para todo sempre, amém. Não muda, eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Ele fez naqueles tempos, Ele está fazendo e fará quantas vezes for necessária. Nós estamos quando você para refletir, parar para observar, como uma Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. Nós estamos. Porque você para e observa a situação, ninguém tem mais amor por ninguém. Dentro das igrejas, não é porque eu estou dentro de uma igreja que eu estou salvo, não é porque eu estou dentro da igreja que eu sou mais santo, não. A frieza se abateu, se espalhou por todo o local. A falta de amor se espalhou por vários locais. Ah, irmão, mas quer dizer que não existe amor ainda? Não existe, sim. E claro que existe. Mas muitas das vezes, às vezes é raro de se encontrar. Encontra sim, sim. Um ato de amor, de misericórdia, encontra, lógico. Mas pouco. Às vezes aquele faz a parte dele. Mas se todos aqueles que muitas vezes podem, ele menos podia e fez. Menos podia e fez. Se todos aqueles que têm muito mais força do que ele fizessem, eita, o mundo seria melhor. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros o que não queria que fizessem com você. Este é o cumprimento da Torá. Eu quero o bem do outro. Eu quero o meu bem. Eu só vou tratar e fazer com o outro o que queriam, o que eu queria que fizesse comigo. Essa é a lei. Esta é a Torá do Eterno. Haja com o seu próximo como queria que agisse com você. Você tem agido assim? Você tem agido desta forma? O mundo que nós vivemos está passando por um julgamento duro. Coisas estão acontecendo e muitos não estão nem aí, não estão nem percebendo. Milhares de pessoas foram embora. Milhares foram embora. Eu vou trazer nos próximos vídeos uma passagem que se passa no tempo de Jeremias e Ezequiel, onde a situação do povo estava como a nossa hoje, e o anjo e o Senhor veio a ordem da parte do Senhor, claramente, vai e sela e marca a testa dos meus. Vai e marca e sela a testa dos meus. E os outros, a espada veio na figura de Nabucodonosor e devastou, matou milhares. Vários foram mortos. Os do Senhor, os de Deus, o anjo veio e selou e marcou. O dele, o meu, é aqueles que guardam os mandamentos de Deus. É aqueles que andam nos caminhos de Deus. Aqueles ali foram selados. Mas os que não ficaram, a Deus dará. E o inimigo veio, o juízo veio e devastou e matou milhares. E os de Deus, Deus guardou. E os que não eram, foram mortos. Todos. Vou trazer nos próximos vídeos esta passagem, este estudo, para você meditar e ver se ainda posso estar falando com alguém que possa ter se deparado com esse vídeo agora, neste momento, e não conhece do mundo, não conhece da parte espiritual, só acredita ou vê ou crê nos olhos, mas que por trás tem coisas muito maiores que você nem imagina. Nos próximos vídeos vamos estudar. Mas o livro de hoje, a passagem que eu quero trazer para nós hoje são uma coadjuvante. Uma coadjuvante que pode muito bem representar dois tipos de pessoas. Que coadjuvante é essa? É uma
ela atua no livro de Jonas. E a outra, ela atua também agora no livro de Naum, do profeta Naum. Um no profeta Jonas e outro no do profeta Naum. Que coadjuvante é essa? É a grande cidade de Nínive. Eu quero trazer hoje. Nínive, sim. Que cidade era essa? Que ela é a fonte de juízo nestes dois livros, no livro de Jonas e no livro de Naum. Ela é a coadjuvante, ela é a cidade, ela é a, podemos dizer assim, o ponto principal destes dois livros de juízo divino sobre elas. Nínive, uma grande cidade daqueles tempos. Cidade esta, Nínive, que era a capital da Síria. Ela hoje fica ali nas mediação de Monsul. Monsul, que é hoje a capital do Iraque. Ela ficava ali nas... Hoje, se nós trouxermos para hoje, que ela não existe mais, ruínas, acabou, lógico. Sofreu o juiz divino. Ela fica ali na região norte do Iraque. Ela fica naquela região. Se fosse hoje trazer as ruínas, os que sobrou, ela fica localizada ali. Essa cidade naquele tempo, formosa, grande, com mais de 100 mil habitantes. Este vídeo que eu estou gravando agora, eu posso, quando a gente grava um vídeo aqui no YouTube, que vai enviar o vídeo geralmente ele tem dois títulos embaixo. Antes de você enviar, ele pergunta, é conteúdo para criança ou não? Aí este vídeo eu estou colocando que não é conteúdo para criança, porque tem palavras fortes que eu vou usar aqui, que de fato esta cidade praticava. Então eu estou colocando, quando eu terminar a gravação, vou colocar, não é para criança. Ela não é para criança, não é conteúdo para criança. É pesado. Então eu creio que estou falando para adultos, lógico. Então eu posso falar. Quem era a cidade de Nínive? Cidade de Nínive, como eu já falei, é a capital da Síria, é uma grande cidade poderosa que trouxe muitos malefícios para o povo de Israel. O castigou, o oprimia, era uma nação forte, poderosa da época, os assírios. Esta cidade, ela praticava todo tipo de atrocidades e maldades e perversidades que você possa imaginar. Eram muito perversas quando pegava soldados inimigos. Quando ela pegava soldados, que capturava soldados de nações inimigas, ela capturava, ela costumava logo quando pegava estes soldados inimigos, muitos morriam em combate, lógico. E outros, por perversidade, ela pegava, furava logo os olhos e prendia nos cativeiros, que era para evitar a fuga. Muitas das vezes eles empalavam, era um costume terrível que eles praticavam, empalar as vítimas. O que vinha a ser isso, empalamento? Empalamento é... Eles pegavam bastão de ferro ou de madeira e pegavam seus inimigos no campo de batalha, na luta, ou depois que matava, ou ainda vivo, lógico, segurava e introduzia aqueles bastões enormes no ânus do indivíduo e saia rasgando por dentro da barriga e saia na boca. Aí eles pegavam e pá, enfiava e deixava lá, vários. Quem não assistiu aquele filme Drácula, já de Francis Ford Coppola, que mostra no início do filme vários empalados para tocar o terror em outros inimigos, que quando via, aí Drácula, o empalador. Era esse costume. Ficava um monte de gente introduzido pelo ânus, saindo pelas tripas e saindo na boca. Veja só que atrocidades, livros históricos contam que esta nação tinha esta prática. Outra das práticas que eles faziam, muitas das vezes por perversidade, com as mulheres de nações inimigas, às vezes praticava todo ato libidinosos e às vezes até as grávidas eles tiravam, abriam as barrigas, tiravam os fetos, botavam gato dentro e costurava. Olha só que tipo de muitas coisas estas nações bárbaras praticavam. Como é o ser humano. Muitas das coisas, estas coisas terríveis, eles praticavam. O povo de Israel sofreu muito na mão dele em uma época. E outras nações praticava coisas que você nem imagina, totalmente atrozes. E o Senhor, você vê, você chega aqui no livro do início de Ionã,
que é o nome no original hebraico, o nome dele, e Onan ben Amittai, que é traduzindo, trazendo, né, a transliteração, modificação ou mudança, como alguns falam, Jonas, filho de Amittai. Veio o Senhor com esta ordem a ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Estava demais. E agora o Senhor manda uma mensagem a Jonas e diz: Jonas, levanta-te e vai até a cidade de Nínive e prega que eu a vou destruir. Que eu vou destruir, eu vou trazer juízo sobre aquela cidade. Vai lá. E o Senhor não faz nada sem avisar através dos seus servos profetas. Nada. O Senhor sempre dá uma oportunidade. O Senhor sempre avisa. O que é que acontece? Jonas, em meio a esta mensagem, olhou assim, aí disse: oxe, com certeza, o Senhor me pediu para fazer isso? Não. O que é que ele faz? Quem já conhece a história, sabemos bem. Quem não conhece, pega Jonas, pega as suas trouxas e parte para Jopé, que era um grande porto da época, um porto daquela região, compra uma passagem para Tarsis e parte. Pega o barco e parte. Por quê? Aí o Senhor manda, oxe, o Senhor me mandou para ele, vou não. Aquele povo é maligno. Agora, por que ele fez isso? Por que ele faz isso? Por que ele fez isso? Porque ele conhecia a perversidade. Primeiro, 2 pontos aí. Você lendo o livro de Jonas, você passa a entender. 2 pontos aí. 2 pontos. 2. Ele conhecia, primeiramente, o primeiro ponto, ele sabia das misericórdias e das grandezas de Deus e da grande benignidade do Criador, do Senhor. Ele sabia, ele sabe. Quem conhece Deus verdadeiramente sabe de suas misericórdias, de suas grandezas. Eu posso estar falando com uma pessoa aí que acha ou que diz para si mesmo que não há mais jeito para si. Eu posso estar deparando com alguém aí que possa estar falando isso. Eita, para mim não há mais jeito. Eu estou perdido. E quem conhece a Deus verdadeiramente, é claro que a gente nunca conhece o Senhor profundo, eternamente, a gente não conhece. Mas nessa parte sim, porque as Escrituras nos dão. Nessa parte aí nós conhecemos sim, porque é misericordioso, as suas misericórdias é grande demais. E Jonas sabia das misericórdias dele. Sabe da bondade, da grandeza do Senhor. Primeiro ponto. E segundo ponto, que ele sabia que aquele povo era mau, perverso. Praticava coisas como essa e muito piores. Eu só falei só de alguns pontos para você ver como a malignidade daquele povo era. Terrível. Aí ele disse: oxe, vou não. Eu conheço as misericórdias de Deus. Eu vou pregar. Vou correr o risco de quê? De levar a mensagem, pregar para eles. Aí, se eu fosse com toda certeza, lendo a história e compreendendo a história, a gente pensa, a gente vê aqui, estou explicadinho no livro, com certeza, parafraseando, falando com as minhas palavras, mas do que está aqui, com certeza, ele disse: oxe, vou lá, aquele povo é miserável demais, desgraçado. Se eu tivesse certeza que eu fosse lá pregar essa mensagem e Deus devastasse, destruir tudo, era com muito prazer. Mas eu conheço as misericórdias deste Deus. Ele é benigno, ele é benevolente, ele é misericordioso. Se por um acaso aquele povo se arrepender, o Senhor vai voltar atrás e não vai destruir, de jeito nenhum. Pegou o barco justamente, foi fugir de Deus. Como se o ser humano ou qualquer criatura da terra pudesse fugir dos juízos ou de qualquer ordem, ou de qualquer coisa, ou dos olhos de Deus. O ser humano não pode fugir. Ou para onde quer que você vá, não há, nós seres humanos fracos, não há para onde ir. Não há como se esconder. Deus sabe de tudo. E dito e feito, ele pega um barco, aí mesmo essa história é conhecida, mesmo para aqueles que não andam em igreja, mas é uma história conhecida entre nós, que é a história do grande peixe que engole Jonas. Ele pega um barco, vai para o outro lado e o Senhor manda uma tempestade fortíssima. E o Senhor agora manda uma tempestade forte. O barco parece que vai se espedaçar. O povo se desespera, nós conhecemos bem a história. E só dando um pulo aqui, mas nós conhecemos bem a história. Pegam ele e atiram ele no mar. E aí ele é engolido agora pelo peixe, o grande peixe.
Passa 3 dias, 3 noites ali. Clama, ora a Deus, verdadeiramente se angustia. E 3 dias depois o Senhor faz o peixe vomitar. E ele cai na ilha. Cai na ilha e lá está, Jonas 3. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez, ele já agora na praia, com esta orientação: levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que lá chegar, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor, agora mudou, se conscientizou que não tem como fugir do Senhor. E partiu para Nínive, e Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava 3 dias para percorrer. Será que era grande? Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas, com certeza, aqui a Bíblia vai ser direta, mas com certeza viram a pregação dele. Ele passou um dia inteiro pregando. Aqui, 3, 4. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro proclamando a palavra de destruição ao povo. E o povo naquilo ficou observando com certeza, olhando, oxi, meu Deus, o que é isso? Aí aqui no 5 já diz: então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral. E todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e dos seus nobres fica proibido a todo homem ou animal, boi ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Olha só, um jejum fortíssimo. Portanto, não haveis de comer nem beber nada. Cobri-vos de veste de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem ao Eterno com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós e se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. E aí? Eu posso estar falando para você. Eu posso estar falando para uma pessoa que muitas das vezes já diz: para mim não há mais jeito, porque as malignidades que eu já fiz na vida não tem jeito, ou aquilo que eu fiz não tem perdão. Veja só, será que você era um empalador? Será que você é um empalador? Será que você já abriu barriga de gente para tirar um feto vivo e botar a criança dentro? E botar um gato dentro, como a história que eu contei, que relatos históricos que conta, que até isso que eles faziam naqueles tempos. Aqueles soldados, aquelas nações pagãs, muitas vezes fazia isso. Empalava, pegava, fura o olho, sem misericórdia para com o próximo. Abria a barriga, tirar um feto, um inocente. Colocar um gato dentro da mulher, costurar, que terrível. E muitas outras coisas que eu só fiz um relato por cima. Será que eu estou falando para uma pessoa que praticou isso? Eu penso que não. Acha que praticou coisas maus e perversas e que não há salvação e que não há perdão. Ah, sim! Deus, 3:10, Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram de seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo. Voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. E aí? Um dos pontos que eu falei, por isso que Jonas, de jeito nenhum, ele quis levar a mensagem, porque ele conhecia Deus. Ele disse: Deus é misericordioso, eles são maus, são perversos, já massacra a gente, mas na própria hora que se eu falar lá, e se ele se arrepender, Deus não faz. E aquele povo merece ser destruído. Isso é a natureza nossa humana, que pensa isso, mas não a de Deus. Aí no capítulo 4, você que não conhece a história, veja só, preste atenção, você que não conhece a história, capítulo 4. Entretanto, Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se sobremaneira. Olha, a natureza nossa humana, de vingança. Vi pessoas até dizer: esse cidadão tem que morrer mesmo. Isso porque isso, aquilo, outro. E olha que por menos. Então orou a Yahvé e desabafou. Ele orou ao Senhor, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Olha só, por isso que ele não queria ir. Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis.
Eu sabia que tu és, veja, posso estar falando para você, que acha que não tem salvação para você. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo, rico em amor e que ameaça castigar, mas te arrependes. E aí, se houver um convertimento, um arrependimento verdadeiro e sincero seu, Deus muda. Deus passa uma borracha e apaga. E aí? Ô Yahvé, agora, portanto, tira a minha vida, eu te rogo. Aí ficou tão abusado que falou até isso. Afinal, é para mim melhor morrer do que seguir vivendo. E Yahvé, o Senhor lhe questionou: tem alguma razão para te deixares enfurecer dessa maneira? E dá uma lição a ele mais à frente. Então Jonas saiu para consolar-se num lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Ainda estava esperando ver se vinha destruição. E a Elohim Deus fez crescer uma espécie de mamoeira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Vejam só a lição. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma largata, que atacou o arbusto, que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou: ah, para mim seria melhor morrer do que continuar vivendo. Preste atenção, observem a lição. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tem algum motivo para estar tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho. E estou irado a ponto de preferir a morte. Olha só. Então Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tem compaixão dessa planta? Você tem compaixão dessa planta, embora não tenha cuidado dela. Não fez crescer, não a podaste. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Olha só. Tudo Deus faz. Tudo isso é eu. Nada disso você fez. Quem foi, foi eu. Eu sou o criador de tudo. E tu tá assim abusado, agoniado? Agora vem a lição. Por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? E aí? Eu posso estar falando para uma pessoa, no momento, volta, torna a dizer novamente. Uma pessoa que acha que não há mais jeito. Papai, eu fiz miséria, barbaridade demais. Acho que não há mais jeito para mim. Ah, sim, você está vivo. Agora, as escrituras falam, morreu, logo após vem um juízo. Aí não tem mais jeito. Mas quando você estiver acordado, tudo é possível. Está vivo? Tudo é possível. Arrependa-se dos vossos pecados. Busquem a Deus. Busquem ao Senhor. Servir a Deus não é escravidão. Teve uma época, antes de eu servir a Deus, eu achava que era. Eu pensava. É como muitos acham que pensam. Eu pensava. E muitos pensam, eita, escravidão é chato essa vida de crente, né? Eu dizia para um irmão. O irmão dizia, é nada. É bom demais. Eu achava. E muitos acham, posso estar falando com alguém que acha. Mas não. Deus não é escravidão. Jesus Cristo não é escravidão. Agora, como eu tenho falado, as igrejas e as religiões humanas vêm colocando fardos pesados demais nas costas das ovelhas. Aí torna sim a vida ao lado de Deus pesada. Mas é Deus? É o Criador que está fazendo isso? De forma nenhuma. Isso é o homem. Mas para você, você tem que ler. Ler as escrituras. Você tem que ler, pegar a Bíblia e ler. E ver que o fardo do Senhor, ele é leve. E o seu jugo é suave. Não o que o homem cria. Não. O homem, o que traz para o outro homem, é claro, tem os sinceros, ainda tem em meio a essa agonia, ainda tem em meio este aperreio aí, que tendo ainda homens de Deus. Eu ainda vejo homens de Deus. Homens ainda que vem lutando aí, ó, em meio à podridão. Em toda época, você pega a Bíblia para ler e estuda as Escrituras. Você lê as Escrituras, você estuda as Escrituras, lê. Você vê que em toda época, a podridão grande, sempre o Senhor tinha um remanescente. Sempre o Senhor tinha um pequeno povo, aqueles que o seguia. A grande maioria corrompida, mas sempre tinha um grupo ali
que não se dobrava o joelho a Baal. É como nesse tempo também. O Senhor sempre tem os seus, sempre tem os que não se dobram ao joelho a Baal. E não diferentemente daquele tempo, quando levam a mensagem, quando falam a verdade, muitos tapam os ouvidos. É como hoje, muitos nas igrejas você fala, muitos tapam os ouvidos, eles não querem saber. Muitos não querem saber, tapam os ouvidos, como naquele tempo. Pega um profeta, senta lendo o profeta, pode até te matar. Tem essas grandes igrejas poderosas aí, se você for para a porta dela, pregar contra essas iniquidades dela, muitos que estão ali cegos pelo espírito do engano, vai rechaçar você. A ponto de muitos pegar você e levar lá para dentro e dar uma pisa, ou até dar sumiço em você. E é uma verdade, como os fariseus e líderes religiosos daqueles tempos antigos, dos tempos do mestre, fizeram com ele, fazem com você também. Mas você não deve recuar em momento algum. Como eu disse, duas passagens a gente ia ver. A gente ia ver, o primeiro momento, a coadjuvante de hoje. Nínive, na parte de Jonas, podre, apodrecida pelo pecado, mas se arrepende. E o Senhor tem misericórdia dela, porque o Senhor não chega assim, vou trazer um juízo para aquele povo, vou destruir aquele povo. Não. Eles nunca ouviram falar de mim. O instinto humano é mau, é perverso. E eles nunca ouviram uma palavra de pregação minha falar de mim. Não, nunca ouviu. Eles não sabem nada. Por isso que o instinto miserável fluindo sem Deus é maldade. Sem Deus perto é maldade. E Deus não ia trazer um juízo sem antes levar a sua mensagem. E manda a mensagem dando uma chance, porque o Senhor é justo. E o povo aí se arrepende. Se arrepende dos seus maus caminhos e agora sim conhece o Senhor. Aí o Senhor se arrepende. Passa-se anos. Anos se passam à frente. Nínive se esquece de tudo. E volta às suas perversidades, às suas injustiças, malignidade novamente. Volta tudo de novo. E agora muito pior. Oprimindo ao povo de Deus, oprimindo ao povo de Israel e várias outras nações. E mais perversa. Agora já nos tempos do profeta Naum. E o Senhor agora envia o profeta agora sob o juízo. O juízo chega a grande Nínive. E o profeta Naum vai e agora começa a pregar a destruição dessa cidade. Aqui no 1:2 diz: Eis que Yahvé é Deus zeloso, ciumento e vingador. E Yahvé, o Senhor, não tolera outros deuses. E age como terrível, vingador contra toda idolatria. Em seu furor e indignação, Yahvé executa sua vingança contra todos os seus adversários. Entretanto, Yahvé demora demais para se irar. É paciente e longânime, mas seu poder é incalculável. Yahvé não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os ribeiros. Bazã e Carmelo desfalecem, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem assim que ele se aproxima, e as colinas se derretem, a terra se agita na sua presença. O mundo e todos os que nele vivem, quem poderá suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor de sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por eles demolidas. Olha que poder! Que poder! Quem é que pode com esse Deus? E o profeta Naum começa a pregar e profetizar isso contra essa cidade, que antes tinha ouvido a palavra do Senhor, arrependeu-se, mas anos se passam e ela volta à podridão e às malignidades toda de novo. E dessa vez não tem mais jeito. Tem passagens aqui no livro de Naum que você vê ele pregando sempre o juízo contra ela, o castigo de Nínive e o seu fim. Ai da grande cidade sanguinárias. Aqui já é Naum 3. Ai da grande e sanguinária cidade, toda cheia de engano, mentira, roubos e crimes, que abocanha a sua presença e não a solta mais. Que abocanha a sua presa e não a solta mais. Olha só. Grandes coisas ela praticou. Idólatra, perversa, orgias de todo tempo, deuses pagãos, imundícia de todo, de malignidade de todo jeito. A crueldade voltou e voltou
muito pior. Você vai estudar o livro com mais atenção, você vê que voltou muito pior do que era. Aí o Senhor disse, dessa vez não. Já tiveram a mensagem, agora já me conhece. E o profeta começa agora a pregar a destruição que vem dela, e já diz ao povo de Judá, se alegrem, comemorem, festejem. Olha, já começa a dizer, né? Já adiantando, se alegre e festeje, pois o fim daquela cidade se aproxima, o fim do seu algoz se aproxima, o Senhor te dará vitória. E o dá. E a cidade mais à frente cai sobre o castigo e é destruída. Você lendo todo o livro, você vê que ela é invadida por outros exércitos e é tomada, e é destruída por outros. O que eu quero trazer aqui para nós? Se eu tivesse que pegar essa cidade em duas situações distintas. De Jonas, na podridão, na imundície, não conhece a Deus, nunca ouviu falar de Deus, como muitos aí. Ouve falar sim, a palavra Deus, mas Deus não é nome, Deus é um título. Muitos dizem, eu sirvo a Deus, mas que Deus você serve? Porque Deus não é nome, o Criador, e o de Re, Yahweh, Yahvé, o grande Criador, Hashem, o nome sobre todos os nomes, ele tem a sua particularidade, ele tem seu nome. Deus não é nome, é um título. Muitos servem ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, é o Deus dinheiro. Dinheiro. Mas o Criador, muitos não servem. Mas diz Deus, que Deus? Aí muitos não conhecem profundamente, não conhecem o Criador. Só esse título é Deus, Deus. Deus de Zeus, grego, pagão, paganismo. É isso que serve, é isso que conhece? O Deus verdadeiro das Escrituras, muitos não conhecem. E vive a sua natureza carnal. E a natureza carnal do homem é podridão, é inimizade contra Deus, as Escrituras diz. E ele vive à vontade. E a Nínive, naquela situação, eu posso trazer um exemplo, um tipo, daquele ser humano, desse ser humano que não conhece a Deus. E como eu disse, pode estar aí me vendo e dizendo, para mim não há jeito. E há jeito, a gente viu. Pessoas, um povo perverso e maligno, mas se arrependeu verdadeiramente e o Senhor viu e se contritou. Porque você viu o que eu li. O Senhor, no livro de Ezequiel, o Senhor mesmo disse, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que ele se arrependa e que viva. A sua criatura, ele tem pena, ele tem misericórdia. Ele quer que você se arrependa do seu mau caminho. Ele não quer ver você destruído. Ele não criou você para destruição. Ele não criou o homem para destruição. Eu vejo essa cidade como uma pessoa assim. E vejo já Nínive, já em Naum, se eu tivesse que pegar, tipificar uma pessoa, aquela a qual outrora, aquele crente, agora é para você, crente. Para você, irmão. Para você, irmão, que está frio, que está desviado. Para você que abandonou a comunidade, a congregação, a palavra de Deus. Eu vejo você como Nínive, na parte de Naum, no livro do profeta Naum, que conheceu as benevolências do Senhor, as suas grandes misericórdias, e agora se desvia e deixa as trevas apagar a tua luz. Deixa o inimigo te vencer. E se tu não regredir deste caminho ao qual tu vem seguindo, o teu final é esse, a destruição. Nós temos visto juízos e muitas coisas acontecendo aí, até pessoas de Deus, vêm tombando e vêm caindo, é forte isso. Aí a gente diz, oxe, mas um homem e uma mulher de Deus, ele cai perante o juízo divino, ele cai perante o juízo divino. Nós não sabemos da mente do Criador. Nós não sabemos. Nós sabemos sim, pelas Escrituras, eu falo com certeza, pela Bíblia. Em todas as épocas que cai juízo, o Senhor coloca a mão sobre o seu povo. Todos os outros sofrem, mas os protegidos, aqueles que seguem piamente o Senhor, não. Muitas das vezes a gente acha que aquele grupo, aquela igreja, ou aquele irmão, ou aquela irmã, não fala igreja, fala aquele irmão, aquele grupo, aquela pessoa, segue piamente ao Senhor. Vem um juízo desse, pô, e leva. Poxa, morreu cedo, o que é que eu ouvi? Juízo divino. Você não andava com ele 24 horas, mas o Senhor o conhecia. Ou chegou a sua missão foi cumprida, bora. Também pode ser.
Mas, para muitos outros, em muitas outras situações, não. Em muitas outras situações, não. No caso aqui dessa cidade, se eu tivesse que trazer, tem muitos irmãos nessa situação, dessa cidade, conheceu as benevolências de Deus, conheceu as benevolências, misericórdia de Deus o perdoou, mas mais à frente se desviou do caminho do Criador, volta o porco à lama novamente, volta à podridão e se esqueceu dos caminhos do Senhor. E volta à imundície novamente, a praticar toda malignidade, toda maldade, e abandona o Senhor. E abandona aquele que outrora estendeu as mãos para ti. Se esqueceu das misericórdias e dos milagres que ele fez em tua vida. Muitas das vezes está dentro da igreja, está dentro da congregação, mas está em trevas. E aí? E qual o caminho? Como Nínive. Destruição. Mas há tempo para você. Veja o mundo, volto a dizer, venho tocando nesse assunto, essas mensagens que eu venho falando agora. As mensagens que vêm na minha mente agora só é isso, é clamar. Como os profetas eram levantados em tempos de crise, em tempos de caos, em tempos de guerra. Clama, arrependa-se. Quem está na limpeza, continue se limpando. Mas quem está na nojeira, se limpe dessa imundície. E volte-se verdadeiramente para o Senhor, enquanto há tempo. Não queira estar na situação de Nínive, como aqui no livro do profeta Naum, que conhecendo as benevolências de Deus se afastou e cai na lama novamente. E o caminho dela foi a destruição. Não. Eu falando para você novamente, que está na imundície, que está na podridão. Mas o Senhor estende as mãos a você. Arrependa-se. Ande no caminho de Deus. E Deus, com certeza, abrirá os braços e te abraçará. Com toda misericórdia, com todo amor. E passará, olha, uma borracha nos teus pecados. E a partir de agora, olha, escreverá uma nova história em tua vida. Amém, irmãos? Abra os olhos. Porque o que está aí não é só carnal. Não é só carnal, não. Tem muito mais coisas que eu poderia passar aqui. A gente passar 2, 3 horas conversando. É grande demais, não posso nem falar assim. Porque é coisa para 2, 3 horas ou muito mais. Que é muito profundo. É mais do que carnal. Carnal não. A guerra não é contra a carne nem o sangue, não. Shaul, Paulo fala, não é contra carne nem sangue. Mas sim contra as potestades do ar, os espíritos malignos. É eles que estão aí, ó, no cenário. É claro, com permissão do Criador. Quem é dele, vou mostrar no próximo vídeo, fazer um estudo sobre isso, mostrar a vocês. Está selado, ó, com o Espírito Santo da promessa. O Senhor selou os seus, em todas as épocas, ele sela. E os que não é, infelizmente, ó, fica aí. Aí os shedins, demônios, destrói, aniquila completamente. Não queremos estar nessa situação. Busquemos, nos apeguemos a Deus. Veja tudo que está acontecendo no mundo. Tá fácil, tá? Que as bênçãos do Eterno e do seu Filho, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, Mestre e Salvador, que Ele seja seu Salvador também, esteja sobre todos vocês. Suas misericórdias, seu amor, sua grande e infinita luz, paire sobre a tua cabeça e da tua família e o Espírito Santo de Deus repouse sobre o teu lar. Que assim seja, se o Criador assim o permitir. Até a próxima. Amém.